Bom dia a todos. Desculpe o nosso início ali, nós tivemos um probleminha no nosso cronômetro, né? A gente gosta de deixar sempre ele rodando para que a gente pontualmente possa iniciar às 10 horas, mas gostaria de agradecer a todos os participantes que aqui estão pelo tempo dedicado a observar e ter informações aqui da nossa apresentação. Essa é a 34ª apresentação de resultados trimestrais. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Meu nome é Maurício Manduca. Eu vou conduzir a apresentação junto com a Vivian. A Vivian é a diretora administrativa de Seguridade e o Milton, que é o nosso diretor de investimentos, né? O objetivo dessa apresentação trimestral, ela não é só trazer informações de resultado, mas também trazer informações das ações que a entidade tem feito, tem realizado, com o objetivo de ter uma melhor gestão, uma melhor comunicação com os participantes. Então, nós vamos trazer várias informações aqui para vocês durante essa apresentação. Iniciando, eu vou trazer a agenda, né? Então, o primeiro ponto a ser abordado serão os destaques. Depois nós apresentaremos informações dos planos, um cenário econômico e rentabilidade, novidades de pesquisa e, por último, aí abrimos para as perguntas, tá? E por falar em dúvidas, a gente já abre aqui, relembrando que as dúvidas podem ser colocadas no chat durante a apresentação, né, no link, no ícone e aqui, bem na barra acima da apresentação, você tem perguntas e respostas, né, é esse PIR. Ali você pode escrever suas perguntas, que nós teremos aqui todo o nosso time da BRF Previdência, nosso time de atendimento e comercial, apostos aqui para solucionar as dúvidas de vocês durante a apresentação. E por falar em time, eu gostaria de agradecer também, não só a Vivian e o Milton, que vão dividir essa apresentação comigo, mas gostaria de agradecer a todo o time da BRF, que trabalha intensamente aqui, dia a dia, para cada um na sua área, entregar o melhor possível para todos os nossos participantes. Então, obrigado ao time de atendimento, ao time comercial, ao time de seguridade, ao time de contabilidade, ao time da tesouraria, jurídico, investimentos. Então, muito obrigado a cada um de vocês aqui por fazer a nossa BRF Prev cada dia melhor. Começando então com os destaques das ações realizadas aqui, eu vou pegar o segundo trimestre, né, que é o foco da nossa apresentação. Nós tivemos aí a Copa do Mundo, né, muito presente no mês de junho, final de junho, início de julho. Então nós lançamos duas campanhas relacionadas à Copa do Mundo. A primeira dela foi uma campanha voltada a um aporte extra, né, em que o participante poderia realizar aportes a partir de R$50, ele receberia um número para participar de um sorteio. Então foi uma campanha realizada durante todo o mês de junho, né? O sorteio foi realizado no dia 3 de julho. Quem foi o vencedor foi o Eric Schuller. Ele é colaborador da nossa unidade aqui da MBRF Morumbi. Ele até gravou um videozinho que eu vou colocar para vocês aqui. Desculpa, acho que está sem áudio, eu não estou ouvindo. Vamos tentar novamente aqui só para apresentar para vocês o vídeo gravado pelo Eric, com gentileza dele, em retribuição aí ao
o prêmio que Fala ele recebeu. pessoal, passando aqui para contar para vocês que eu fiz o meu aporte na BRF Previdência e de quebra levei esses 2 brindes. Previdência é pensar lá na frente, é pensar no futuro. Então, se possível, pensa no seu também. Um abraço. Então, Eric, não só agradecendo a premiação recebida, né, mas trazendo uma mensagem importante, né? Previdência é pensar no futuro, pensar lá na frente, e reforça aí a importância de todo mundo pensar no seu aporte, na sua reserva, né, para ser usado lá no futuro. Então, obrigado, Eric, e parabéns aí por ter ganho o prêmio, né, da campanha Aporte Campeão. Uma outra campanha também que nós realizamos, essa não foi para quem já era participante, né, que poderia fazer o seu aporte, mas para quem ainda não era participante e aderiu a um dos planos, seja o plano 3 ou família, no período de 1º de junho a 31 de julho. Então, essa foi uma campanha um pouco mais longa, né? Ela durou 2 meses, e todo participante que fizesse, então, a adesão a um desses planos, recebe, então, um ticket para participação do sorteio. Né, um número para participação do sorteio. Esse sorteio vai ser realizado agora no dia 28/8. Ele ele depende de um período de apuração um pouco maior, porque a gente depende da confirmação, né, da adesão, do aporte realizado. Então, nós devemos concluí-lo agora no dia 28/8, às 15 horas, via Teams. Né? Todos os participantes irão receber um link para poder participar e acompanhar o sorteio de mais uma ação realizada pela BRF Previdência. Ponto importante, né? A gente vem junto com o nosso time comercial trabalhando muito intensamente aqui, retomando intensamente a nossa comunicação através das nossas redes sociais. Né? É um caminho importante de comunicação, onde o participante consegue acompanhar de maneira mais simples, mais rotineira, né? Todas as informações que são publicadas. Então, o nosso time comercial tem trabalhado bastante no Instagram. Eu peço que todos fiquem atentos, né? Se ainda não seguem a BRF Previdência no Instagram, podem seguir através desse QR Code. Ali nós divulgamos várias informações que são relevantes, né? As campanhas que são realizadas, as mensagens a serem transmitidas aos nossos participantes. Então, peço a vocês que sigam a BRF Previdência também nas redes sociais. E as redes sociais, elas servem também para a gente divulgar, como dito, né, as informações que são relevantes, e uma das informações compartilhadas foi esse selo que nós recebemos da Receita Federal. Um selo que nos orgulha bastante. O selo é chamado Selo Sintonia a Mais, é um selo concedido pela Receita Federal, né, que confere à entidade esse selo, dizendo que a entidade está totalmente em dia com suas obrigações fiscais, né, com o cadastro, com as entregas das declarações. Então, relembrando, nós tivemos pontualmente algumas declarações de imposto de renda que tiveram problema, né, que apresentaram algum problema ou inconsistência no período ali da declaração, e nós estávamos reforçando a todo momento que não era um problema da entidade. A gente havia transmitido para a Receita Federal todas as informações, né? E esse selo veio após esse período, então, certificando e atestando realmente que a entidade tem esse compromisso, não só com o participante, com suas obrigações legais, e foi um selo de reconhecimento que nós recebemos aqui da Receita Federal, nos deixa muito, muito orgulhoso. Então, parabéns a todos os envolvidos aqui da entidade, né, que cumprem suas obrigações, que cumprem as suas obrigações de envio das informações e tudo mais. Então, muito obrigado a todos. Realmente um selo importante
Não sabemos de outras entidades que tenham recebido esse selo, então é o que nos deixa ainda mais orgulhoso e tendo a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho. Esse selo ele foi divulgado nas nossas redes sociais, né, com esse objetivo, o objetivo de comunicar e dar transparência ao nosso participante e estarmos próximos do nosso participante. E não só nas redes sociais, a gente tem um compromisso, BRF Prev, um compromisso com você, que é a visita de nossa equipe comercial nas unidades físicas da BRF. Então, esse ano nós temos um plano de 10 unidades, terminamos o primeiro semestre cumprindo a visita já em 5 unidades, foram mais de 300 novas adesões realizadas pelo time de captação, o time comercial. São mais de 5.000 participantes atendidos, onde dúvidas são tiradas, onde pontos são esclarecidos. Então, esse é o nosso compromisso com você. E o nosso compromisso segue para as próximas unidades. Nós temos aí já previsto uma visita na unidade de Rio Verde, em Goiás, no dia 31 de agosto, no período entre 31 de agosto e 4 de setembro. E a próxima unidade também já programada, Marau, no Rio Grande do Sul, no período de 14 de setembro a 18 de setembro. Então, nossa equipe comercial vai estar aí nessas duas unidades. Se aqui tiverem participantes dessas unidades nos ouvindo, nossa equipe vai estar aí para tirar e esclarecer qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Tá? Então, o nosso pedido para você que está aí na unidade e já participa de um dos nossos planos, seja um fomentador do plano de previdência, né? É uma ação muito importante que você faz quando você transmite para os seus colegas a tua experiência, né, a tua visão sobre um plano de previdência, a importância, a relevância disso. É um fator muito importante, né? Então, compartilhe com seus colegas o QR Code, né? Solicite palestras, se você não é de uma das unidades que já estão prevista a nossa participação, solicite uma palestra para esclarecimento, para que a gente possa junto construir a cada dia uma BRF Previdência mais forte, mais sólida, né, com uma maior quantidade de participantes e que esse benefício possa ser estendido, então, a todos os colaboradores da MBRF, né, das unidades e das entidades patrocinadoras. Uma outra evolução que nós temos aqui também nós temos aí a melhoria do nosso aplicativo, né? Ele ficou muito bom desde que nós tivemos toda a atualização dele. Então, é uma ferramenta em que o participante pode, na palma da sua mão, ter todas as informações do seu plano, né? Então, peço a vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, e que ainda não baixaram o seu aplicativo, baixem o aplicativo através desse QR Code, que com ele você vai poder ter a consulta do seu saldo e a evolução do seu saldo ao longo do tempo. Você pode visualizar os extratos de contribuição, você pode acompanhar mês a mês a rentabilidade do plano, né? E ali tem uma ferramenta muito importante que eu só vou começar a falar dela, mas depois vou passar a palavra para a Vivian, mas que é a atualização dos dados cadastrais. A atualização dos dados cadastrais é uma ferramenta muito importante, não só para a BRF Previdência, mas para você ter tranquilidade de que todos os seus dados ali estão condizentes com a tua condição atual. Às vezes a pessoa mudou de endereço, às vezes a pessoa teve qualquer mudança na estrutura familiar, né, do cônjuge, então é muito importante, às vezes teve um filho que nasceu, então é muito importante você ter essa atualização dos seus dados cadastrais. E antes de passar para a Vivian, né, eu já, só mudando de slide para eu concluir, então atualização cadastral é uma coisa muito importante e que fala direto
com os seus beneficiários. Então, as pessoas com quem você ali, dentro do aplicativo ou através da nossa central de atendimento, você consegue manter atualizada. Tá? É uma coisa muito importante. É fácil, é intuitivo, ali você pode incluir, através do aplicativo, ou atualizar as informações de seus beneficiários. Eu vou passar para a Vivian, então, para que ela continue conduzindo a apresentação, e volto com vocês no final da apresentação. Muito obrigado a todos. Vivian, está contigo. Legal, obrigada, Manduca. Bom dia a todos, né? Primeiramente, bom dia a todos os participantes. Eu sou a Vivian, diretora aqui de Administração e Seguridade. E eu reforço as palavras do Manduca, né? Agradecendo a todos vocês pela participação, para que a gente possa passar algumas informações extremamente importantes para o acompanhamento dos participantes em relação ao seu plano de previdência. E conversando com alguns participantes, né? Entendendo as dúvidas e as necessidades de cada participante, nós selecionamos esse termo aí, tanto para falar com vocês sobre o cadastro, que foi o que o Manduca já trouxe aqui, sobre a importância do cadastro, quanto sobre os beneficiários, né? Então, como o Manduca já trouxe aqui, é muito importante que todos os participantes mantenham seus dados atualizados. E aí estamos falando de dado de telefone, e-mail, é por esse cadastro dos participantes que nós efetivamos os contatos, mandamos todas as nossas comunicações e também dos beneficiários. Então, beneficiário é aquela pessoa que vai acessar a tua reserva ou ter acesso ao valor que você acumulou no plano de previdência em caso de ausência, então no caso do teu falecimento. Ter esse cadastro atualizado é muito importante porque os planos 2 e o plano 3 aqui estamos só com participantes do plano 3, os saldos eles são individualizados, então o saldo de cada participante ele vai ser destinado para esses beneficiários em caso de falecimento, em caso de ausência, né? A gente também chama atenção aqui para que você converse com a sua família sobre o plano de previdência. Então fale para tua esposa, filhos, parentes que você tem um plano de previdência. É muito importante que esclarecer para todos os participantes que recurso alocado em plano de previdência não passa pelo processo de inventário. Então, o recurso do plano de previdência, ele é destinado aos beneficiários que o participante cadastrou no seu plano de previdência, e aí no próximo slide eu já explico a diferença de cada um. Então, muitos participantes não sabem qual que é a diferença dos beneficiários e qual o conceito de cada um. Vou gastar aqui uns 2 minutinhos, porque a gente entendeu que isso é um ponto extremamente importante, e eu vou explicar um pouquinho desse conceito de beneficiário, tá? O regulamento do Plano 3, ele traz 2 figuras de beneficiário, o beneficiário legal e o beneficiário indicado. Beneficiário legal são todos aqueles os dependentes do participante reconhecido pela Previdência Social, ou seja, pelo INSS. Então, ele é o cônjuge ou companheiro, são filhos e enteados solteiros menores de 21 anos, ou se estiverem cursando ensino superior, menores que 24 anos, e filhos inválidos sem limite de idade. Então, pense assim, em caso de ausência, né, o beneficiário legal é aquele que receberia algum benefício pelo INSS. E esse é o beneficiário legal que também é transferido para o plano 3, como que é o plano de suplementação de aposentadoria. Além do beneficiário legal, a gente tem o beneficiário que é indicado. Esse sim, é uma pessoa indicada pelo próprio participante. Pode ser um filho, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser a mãe, o pai, pode ser um sobrinho. Então, esse beneficiário indicado é aquele lá que você vai acessar o aplicativo ou o autoatendimento e fazer essa definição do beneficiário indicado. Então, o beneficiário indicado pode ser uma pessoa, pode ser 2, 3 pessoas. No momento que você cadastra esse beneficiário indicado, você também escolhe o percentual de destino da tua reserva para cada um desses beneficiários. E por que é importante indicar um beneficiário, né? O plano, as regras do plano 3, né, do regulamento do plano 3, ele tem uma escala de destinação. Então, em caso de falecimento do participante, a prioridade para recebimento é o beneficiário legal. Então,
a primeira regra, né, que nós utilizamos para a destinação da reserva é sempre o beneficiário legal, que é aquele reconhecido pelo INSS. Na ausência desse beneficiário legal, nós olhamos sempre o beneficiário indicado, que é este que você faz a atualização cadastral dentro do app ou do autoatendimento. E se não tiver nenhum beneficiário indicado, aí sim vai para os herdeiros legais, e aí precisa de todo o processo de inventário e comprovação judicial sobre a condição de herdeiro legal. Então, assim, em geral, né, o nosso compromisso com os participantes é um compromisso de muito longo prazo. Então, a gente tem participantes que fez a adesão aos planos há 10, 11, 12, 15 anos atrás. Quando o participante fez a adesão ao plano, ele tinha beneficiários legais, porque o filho era menor de idade, porque o participante ainda era casado, né? E aí foi passando o tempo, né? Foi evoluindo os anos, e aí esse participante não tem mais beneficiário legal, porque o filho já ficou maior de idade, a esposa já faleceu, ou já teve alguma alteração na condição do participante, e ele acaba sem nenhuma pessoa para destinar o plano de previdência. Então, a gente reforça aqui a importância de você, mesmo tendo beneficiários legais neste momento, indicar beneficiários e manter esse cadastro dos beneficiários atualizados. Você pode fazer isso pelo app. Então, abrindo o app da BRF Previdência, na parte superior a gente tem um item que chama Meu Cadastro. Então, em Meu Cadastro, você pode adicionar beneficiários, escrever o nome do beneficiário, CPF e o percentual de destinação. Lembrando que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, a quantidade quem escolhe aí é o participante. Se você tiver alguma dúvida em relação a definir esse beneficiário, em relação a essas regras do plano ou onde encontrar esse campo de atualização, o nosso time, a nossa equipe de atendimento está à disposição e pode acompanhar essa atualização cadastral com você, tá? E um ponto que a gente gostaria aqui de chamar muita atenção é que, conversando com alguns participantes, né, alguns comentaram conosco que, mas eu já cadastro o meu dependente de imposto de renda na patrocinadora, na MBRF, né? Eles são cadastros, assim, que têm funções diferentes. Então, independente de você ter cadastrado para a tua folha salarial na MBRF um dependente para fins de IR, ele não atualiza o nosso cadastro para fins de beneficiário. Então, são coisas completamente diferentes. Você precisa manter o seu cadastro atualizado na patrocinadora, na MBRF, mas também aqui no plano de previdência, tá? Como estratégia, né? Então, chamando a atenção aqui, a gente está à disposição para prestar uma consultoria assim, mais especializada e mais personalizada para cada participante. A gente oferece o plano família aí como uma alternativa, ou seja, como uma estratégia, porque o plano família ele é um plano bem flexível, né? Então, a regra de beneficiário do plano família é diferente da regra do plano 3 que eu comentei agora com vocês. Então, no plano família, só existe a figura de beneficiário indicado. Então, a reserva constituída no plano família, ela é direcionada, em caso de ausência, de falecimento, ela é direcionada especificamente para aqueles beneficiários indicados no cadastro do plano família. Então, ele é uma estratégia, né? A gente pode combinar, qualquer participante do plano 3 pode ter o plano 3 e pode ter o plano família. Então, a gente consegue combinar esses dois planos como uma estratégia super inteligente e super efetiva de sucessão patrimonial, tá? Agora, passando aqui, né, na mesma linha de transparência e de transmitir para vocês informações aqui, aproveitar a apresentação de resultados para transmitir informações importantes para todos os participantes, vocês devem ter visto no site, né, da BRF Previdência e recebido comunicados em relação a transferência de gerenciamento em relação aos participantes patrocinados pela Credigente, né? A gente tem algumas patrocinadoras do plano, né? A BRF, a Credigente, a própria BRF Previdência, e nós, em abril de 2026, recebemos um comunicado da Credigente comunicando a transferência da gestão dos planos da BRF Previdência para a Fundação Copel. Tá? Que é importante aqui destacar, né? Essa transferência de gerenciamento, ela só abrange os participantes patrocinados pela Credigente.
dos planos 2 e 3. Então, no caso do plano 3, nós temos 98 participantes, né, para vocês entenderem a dimensão disso, né, dos mais de 30 mil participantes do plano 3, apenas 98 fazem parte dessa patrocinadora que é a Credigente. E apenas esses participantes, essa massa de participantes irá migrar, né, irá ser transferida para a administração da Fundação Copel. A Fundação Copel também é uma entidade fechada de previdência complementar, né, ela fica no estado do Paraná. Então, os recursos desses participantes serão transferidos para a Fundação Copel por decisão da Credigente, tá? Eu queria enfatizar aqui, né, esclarecer para todos os participantes, alguns já perguntaram sobre isso, que a gente não tem impacto, a gente não, devido à quantidade e à massa desses participantes, a gente não visualiza nenhum impacto relevante para a administração dos planos daqueles outros participantes que ficam aqui, que são patrocinados pela BRF-SA. Então, considerando o volume, o patrimônio envolvido, a gente não considera nenhum impacto, né? Adicionalmente, também a gente destaca que os regulamentos dos planos 2 e 3 não serão alterados fruto dessa transferência de gerenciamento. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouco mais, todas as regras de transferências, né, em especial para esses participantes que são patrocinados pela Credigente, então todas as regras e transferências, elas estão definidas num termo que a gente chama termo de transferência. Esse termo, ele estabelece as principais responsabilidades na transferência de gerenciamento, né? Então, quais são os participantes envolvidos, quais são as principais datas do processo, o patrimônio e as reservas relativas, as responsabilidades da BRF Previdência, da Credigente, da Fundação Copel, e eu destaco aqui que até a transferência deste gerenciamento, todas as obrigações da Credigente com os participantes continuam, né, vigentes, então continua efetuando as contribuições, a gente continua administrando esse patrimônio até a efetiva transferência e também traz o tratamento das questões jurídicas. O termo de transferência, né, que é o termo que dispõe todas essas regras de transferência, ele vai ser divulgado a todos os participantes ainda nessa semana. Isso porque a gente segue um fluxo muito bem estruturado, né? Então a gente tem um fluxo de governança definido pela legislação para efetivar essa transferência de gerenciamento, né? Então hoje a gente está aqui na fase 3, né? Que é a fase de divulgação, então toda a preparação do termo, as comunicações preliminares, a avaliação dos órgãos de governança já foi realizado e a gente nessa semana vai divulgar esse termo de transferência e outros documentos relacionados à transferência de gerenciamento. Passado 30 dias, que é o prazo que a gente precisa deixar disponível para os participantes, nós vamos protocolar esse processo na Previc. A Previc é o nosso órgão fiscalizador, então, protocolando o termo na Previc, né, a Previc vai avaliar as condições, vai avaliar toda a documentação que nós enviamos, e aí sim ela autoriza a transferência de gerenciamento, que a gente passaria para a fase 5, a gente tem uma estimativa que isso vai acontecer no final de 2026, início de 2027, para todos os participantes vão ser comunicados, né, e aí sim, a gente transfere dados cadastrais dos participantes, mais reservas acumuladas para a Fundação Copel, e a partir de uma data específica, né, que é definida também pela Previc, a administração desses participantes aí sim passa a ser da Fundação Copel. Reforçando que até essa data de transferência, né, até essa fase final, a gente continua mantendo todas as responsabilidades de administração, de rentabilidade, a Credigente continua efetuando as contribuições relacionadas até que a gente transfira a administração desse plano, tá? Então, nas próximas semanas, vocês vão receber essa comunicação sobre o termo de transferência e ela fica disponível por 30 dias e durante esses 30 dias nós também estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida relativa ao processo de transferência. Agora já passando, né, para as informações dos planos, né, a gente anteriormente passou todos os destaques, o que estamos fazendo, e agora eu vou passar um pouquinho sobre as informações dos planos, né. Então, o plano 3 é um plano que tem 616 milhões em patrimônio, né, ele corresponde a 12% do patrimônio total administrado pela BRF Previdência. Vocês sabem que nós administramos 4 planos, o plano família e o plano 3 são os planos que estão abertos para nova adesão. Então, ele corresponde a 12% do total administrado
pela BRF Previdência. O plano ele cresce 6,5% em relação a 2025, isso por conta da rentabilidade e das contribuições recebidas, né? O plano 3 é um plano jovem, é um plano que ainda recebe mais contribuições, o que de fato é natural, é um comportamento natural do plano, então ele recebe mais contribuições do que paga benefícios porque ele é um plano jovem. Dentre aí 225 entidades existentes no Brasil, né, aí o conjunto de planos da BRF Previdência, nós ocupamos a posição 45ª no ranking nacional, então nós somos uma entidade com bastante relevância no setor de previdência privada, com patrimônio expressivo, né, nós temos aí um patrimônio de 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões, então nós temos um patrimônio aí bem expressivo em relação aos planos de previdência aí hoje existentes no Brasil. Passando rapidamente aqui sobre os resultados de junho, né, nós recebemos no primeiro semestre 32 milhões de contribuições, é o plano que mais recebe contribuições aí, porque é um plano aberto, né, um plano que tem muitos ativos, hoje nós temos mais de 32 mil participantes nesse plano, é um plano que ainda está recebendo adesões, nós pagamos 21 milhões, a gente coloca aqui o termo institutos, mas para deixar mais claro, os institutos compõem resgate e portabilidade. Então, o participante que se desligou da patrocinadora, independente do motivo, né, ele tem o direito ou de continuar conosco como autopatrocinado, que é o que nós buscamos, né, ou resgatar os recursos, pedir o resgate desses recursos ou portar para uma outra entidade de previdência complementar, inclusive o plano família. Então, existem muitas vantagens de realizar essa migração para o plano família. Então, uma pessoa que se desliga da patrocinadora, ela pode portar esses recursos para outras instituições, inclusive para o próprio plano família da BRF Previdência. Então, nós pagamos 21 milhões em institutos. Nós, em benefício, né, esse é o objetivo principal de um plano de previdência, pagar benefício. Então, nós pagamos 738 mil benefícios no primeiro semestre para pessoas que já atingiram a elegibilidade para aposentadoria. Um pouquinho aqui dos dados do Plano Família, né? O Plano Família, ele teve um crescimento bom aí no último, nesse ano, nesse semestre, principalmente por conta de portabilidades, né, recebidas aí do próprio Plano 3. Então, hoje esse plano é um plano jovem, é o nosso plano mais jovem, ele foi criado em 2021 como uma alternativa, como uma flexibilidade. Lembrando, você pode ter o Plano 3 e o Plano Família, né, administrados aqui pela BRF Previdência. Então, hoje ele tem 7 milhões em patrimônio e ele cresceu quase 50% em relação a 2025, né? Rentabilidade obtida, contribuições, principalmente portabilidades recebidas, foi o que impulsionou aí o Plano Família. Recebemos 356 mil em contribuições, esse plano já conta com 515 participantes, pagamos em resgates e portabilidade 132 mil, e nós já pagamos benefícios em relação a esse plano. Nós temos 2 benefícios, né? Um é pensão, outro é benefício, que somou aí em junho, apesar de ser um plano novo, né, nós já tem participantes que já estão recebendo benefício por esse plano, e aí a somatória desses valores registrou quase 48 mil aí em benefícios pagos. Eu agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a minha participação, e eu vou passar para o Milton, diretor de investimentos da BRF Previdência, ele vai falar sobre os investimentos e os resultados dos planos. Obrigada, é com você, Milton. Desculpem, eu esqueci que estava no mudo e sumiu o mouse, ou seja, 2 bobagens, eletrônica não é o meu forte. Obrigado por atenderem ao nosso call. Vamos falar dos investimentos, da rentabilidade. Primeiro, tentar dar uma ideia do que está acontecendo no mundo, que todo mundo... nenhuma novidade aqui, a gente tem um conflito no sudoeste da
da Ásia, que pode ser chamado Oriente Médio, depende da perspectiva que você use, mas eles têm principalmente pressionado os preços do petróleo e implicando em inflação, dado que o petróleo tem uma utilização enorme, ele contamina quase toda, ele é usado, né, por isso que eu estou usando o termo contaminar, toda a economia. Os Estados Unidos e a Europa seguiram adotando uma postura cautelosa em relação aos juros. Por cautela, talvez não seja exatamente uma postura conservadora. Eles estão os Estados Unidos nem aumentou os juros, e por que a gente fala tanto dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então, portanto, é a que tem maior influência sobre as demais economias. Ela não aumentar o juro, ela está com o juro entre 3,5 e 3,75, a inflação está em torno de 4, se pensar em toda a inflação, depois se fizer os cortes para os núcleos, né, para os preços que são mais difíceis de serem controlados ou tem que ter mudança importante, né? Ele seria um pouco menor mas ele estaria na região dos 3% também, o que é muito alto, ou seja, você não tem um prêmio minimamente de um risco de um governo que tem alguns problemas fiscais, nada muito grave, até porque os Estados Unidos ainda tem no dólar, ou o mundo tem no dólar, que é emitido pelos Estados Unidos, a principal moeda de referência para o comércio mundial. Então, esse seria um grande problema a dívida dos Estados Unidos se ele não tivesse essa postura. A Europa também aumentou o juro de 2 para 2,25, também numa postura que eu acho excessivamente benevolente. Ele deveria ser um pouco maior, porque a inflação já tá para cima de 3%, com esses eventos do petróleo, e lá sim você não tem o euro, ele nem sequer tem digamos, uma entidade que o controla centralmente, porque não tem um banco central que controla a emissão de euro, então, portanto, ele não é a moeda de referência do mundo, e as contas públicas dos países também são muito vulneráveis. Eles estão com déficits bastante altos. Aliás, as 5 principais economias do mundo estão com déficits altos, e que por isso inspira alguma preocupação, exceção feita a chinesa, que está crescendo a um ritmo moderado, mas moderado para a China, está crescendo só mais para 4 do que para 4,5. Ano passado foi um pouco mais de 4,5. Mas ela ainda consegue exportar muito. Então, por isso, mesmo não tendo tração no mercado doméstico, ou seja, a população não se sente à vontade para consumir, porque ainda tem preocupações com o futuro da atividade econômica, eles acabam deixando de comprar, não deixa de comprar, perde dinamismo, mas ainda assim as exportações têm feito, digamos, esse trabalho de dar alguma atividade para a economia. E, de novo, 4% de crescimento é menos do que ela cresceu nos últimos 20 anos, muito menos do que ela vem crescendo, mas se comparar com o resto do mundo, ela está crescendo bastante ok. 4% é um bom número. No próximo slide, a gente vai falar um pouco mais do mercado brasileiro, do mercado local. Aqui a gente tem alguma desaceleração recente com a queda, com digamos, os acordos de cessar-fogo que foram implementados no Oriente Médio, e houve queda de combustíveis e de outras commodities, então parece que é um cenário econômico mais benevolente, ou mais fácil de se navegar. O Banco Central também mostrou uma postura cautelosa na condução da política monetária e está cortando de 25 em 25 ponto percentual, 0,25 ponto percentual, e muito possivelmente hoje vai chegar em 14% o CDI, que é bastante alto. E a economia também tem mostrado alguma resiliência, porque a atividade econômica deve crescer em torno de, ou
o PIB deve crescer em torno de 2% esse ano. O mercado de trabalho está na sua melhor posição histórica. E o nível de emprego, porque o nível de emprego está muito baixo, muito possivelmente por conta das acelerações fiscais que o governo tem escolhido fazer. O governo, lembrando que a gente está no ano eleitoral, então algumas medidas têm sido tomadas para que haja financiamento para vários tipos de produtos ou profissionais ou ajudas para profissões ou profissionais que perderam alguma condição ou que estão numa situação um pouco mais vulnerável nesse momento. O nosso mercado, ou todos eles, né, que compõem o nosso mercado, eles são bastante sensíveis ao cenário global, a essas perspectivas fiscais domésticas que eu acabei de dizer, ou seja, a gente tem um déficit nominal de 9 e alguma coisa, um número muito alto, e neste momento, como tem uma elevação de juros nos mercados desenvolvidos, mais do que o juro que os bancos centrais, ou que o Fed, ou que o Banco Central Europeu determinam, você tem um juro de mercado mais alto. Nos Estados Unidos, a Treasury de 30 anos está mais de 5,5%. Isso para os padrões de lá, eles são muito altos. Então, digamos, tem uma concorrência, aquilo que fez com que, em especial, a Bolsa Brasileira subisse bastante, notadamente até meados de abril, ele se inverteu porque se percebeu que os Estados Unidos têm uma posição um pouco mais vulnerável com relação à condição de terminar o conflito deve permanecer por mais tempo, então os investidores pediram um prêmio, o prêmio lá ficando maior, a alocação em mercados emergentes fica menor, então, portanto, a gente teria uma desvantagem nesse quesito de dois modos. A gente teria digamos, a gente não teria um crescimento provavelmente, e para ficar mais evidente, da Bolsa de Valores, né, que ela teve um desempenho bastante interessante até aquele meados de abril, e também a gente teria a pressão no dólar, ou seja, o dólar, quando se investe um estrangeiro investe no Brasil, ele vende dólar e compra reais, então, portanto, o real se valoriza em relação ao dólar. Isso também ajuda a inflação, coisa que não tem acontecido mais na mesma intensidade, tanto que o dólar chegou a bater 4,85, 4,90, voltou para o patamar de 5,15, 5,20, revelando essa mudança de humor dos investidores estrangeiros. Além do que, a gente tem uma enorme quantidade de recursos sendo direcionados para a inteligência artificial, que também concorre por esse mesmo capital que viria para o Brasil, e ele não... os resultados do primeiro trimestre de boa parte das empresas ligadas à inteligência artificial foram acima das expectativas, e esse recurso, isso reiterou para que os recursos parassem de vir para mercados emergentes e ficassem sendo disputados naqueles mercados desenvolvidos, voltados para a inteligência artificial. O que, de outra forma, e a gente trata disso numa outra conversa um pouco mais extensa, está fazendo com que tenha uma enorme concentração de recursos num único setor, e recursos de dívida, recursos de capital, né, de patrimônio, de ações, como a gente fala, que pode trazer, se houver um problema maior com esse setor como um todo, ou pelo menos uma boa parte das empresas, a gente pode ter um problema no futuro em relação ao desempenho da economia global. No próximo slide, a gente vai dar uma ideia da rentabilidade do plano. Ele ficou, neste ano, basicamente aquém, e o que dá para, digamos, dizer para vocês é que ele é essencialmente investido em renda fixa, 85%, a inflação mais alguma coisa, 75% de 86%, ou seja, 80% dos fundos
fundo está direcionado em inflação mais alguma coisa, mas esse mais alguma coisa, que é o juro, ele se movimenta e ele quem faz com que a gente tenha um desempenho um pouco aquém da meta em algumas dessas janelas, aliás, na maioria dessas janelas que a gente está mostrando para vocês, e o que tem em comum essas janelas todas que a gente foi pior. Elas são movimentos de aumento da taxa de juros. Então, a gente está investido por uma taxa ainda interessante, uma taxa média ainda interessante, mas a taxa tem subido por conta dessas incertezas políticas no Brasil, sobre a condição da política econômica no momento, no ano que é muito importante no ano de eleição como esse, o que está acontecendo no mundo, a incerteza que tem em relação ao petróleo, o vai e vem dos acordos de cessar-fogo que tem acontecido naquela região também. Então, portanto, você tem digamos, um período ruim com relação à estabilidade do comportamento econômico, e por isso a gente tem alguma dificuldade mais recente também de atingir a meta, mas o nosso viés aqui é sempre de longo prazo. A gente está preocupado no que vai acontecer ao longo do tempo. No prazo mais longo, como a gente assim, já tem uma ideia nos últimos 12 meses de que a gente bateu a meta, a gente deve voltar a bater a meta assim que a gente tiver digamos, uma situação um pouco mais previsível, um pouco mais incerta do que a gente tem, em especial vinda da guerra ou com o fim das eleições, com a assunção de um novo governo no Brasil. Esses movimentos todos voltando para a normalidade, a gente muito possivelmente deve voltar. Isso faz com que, inclusive, e o que melhor recupera é o de renda variável, porque ele é o mais sensível, né? E ele, como a gente pode ver na tabela, foi foi o que pior se comportou neste segundo trimestre, enfim. Até no período mais longo também não tem atingido a rentabilidade de maneira satisfatória. No próximo slide, a gente vai falar especificamente da rentabilidade do plano família, que também tem uma dificuldade de atingir o objetivo, porque ele tem uma meta ousada, ele tem uma meta de 103% CDI. A gente não... conduzindo o fundo de maneira adequada em relação a risco, para obter esse 103% CDI, a gente talvez colocasse o plano num risco que um tomador típico ou um investidor típico de fundo de previdência não incorreria nessa circunstância. Então, portanto, a gente está aquém da meta que a gente estabeleceu, mas muito possivelmente as mudanças que a gente tem feito, em especial nesse começo do ano, nesse primeiro semestre, né, a gente está no meio do ano, devem entrar em atividade mais marcadamente no segundo semestre, e muito possivelmente a gente recupera boa parte disso que a gente já perdeu. Difícil recuperar tudo, e vai ficar algum tempo ainda para baixo, mas no futuro um pouquinho mais longo, muito possivelmente a gente volta a ter uma rentabilidade bastante atraente neste plano também. Para o próximo slide, para dar para vocês assim, digamos, o que a gente tem feito é uma gestão ativa da carteira. A gente não fica parado olhando no que está acontecendo, a gente está olhando todos os mercados o tempo todo para tentar obter uma melhor combinação de risco e retorno, as implicações que tem em especial os preços, os conflitos geopolíticos, enfim, e a gente faz ajustes táticos para quando a gente acha necessário. Ao mesmo tempo, a gente faz diversificação, ou seja, a gente tem muita renda fixa atrelada à inflação mais a gente também tem investimento no exterior nos outros, digamos, 15, 20% do fundo. A gente tem investimento no exterior, a gente tem investimento em bolsa local, a gente tem vários os outros componentes que diversificam a carteira, que não dependam só dele, só de um mercado, e não dependam só de um tipo de retorno. E sempre de maneira prudente, porque esse é um momento de
muito arriscado, porque as coisas podem mudar muito rápido, a gente não, tentar antecipar isso seria difícil, e a gente acha que o melhor lugar para estar é nessa renda fixa indexada à inflação e com juros reais bastante acima da meta atuarial. Então, mesmo que a gente possa, em alguns momentos em que o fundo se ajusta a mercado, até porque este plano, em especial o plano 3, ele tem uma parcela ainda importante de títulos marcados a mercado, ou seja, eles mudam com o mercado, eles se comportam com o mercado, mas ainda assim, ao longo do tempo, no longo prazo, como é típico de um fundo de pensão, a gente deve recuperar essa rentabilidade. No próximo slide, a gente tem mais um pouco sobre as ações, ou sobre os monitoramentos que a gente tem feito, né, que é a economia global, de maneira bastante estreita, bastante difícil, porque o que eu tenho dito de maneira jocosa é que você tem que ler a notícia e depois você tem que olhar a cotação do petróleo. Se a cotação do petróleo estiver caindo, é porque a notícia é boa. Se a cotação do petróleo estiver subindo, não, deve ter saído uma outra notícia, ou eu estou entendendo mal aquela notícia e ela, na verdade, é ruim. Então, portanto, essa mudança tem sido bastante grande. O mercado local, a gente tem olhado muito o comportamento da inflação, da Selic, essa postura do Banco Central, que tem adotado uma comunicação um pouco menos clara recentemente, e uma preocupação grande com as questões fiscais e a combinação delas com o cenário eleitoral, que num ano eleitoral o governo tende a ficar menos preocupado com o fiscal e a moeda acaba sentindo. E um outro dado é que nem a gente não tem uma perspectiva de mudança dessa postura, de maior austeridade fiscal, mesmo que tenha chance de vencer a eleição. Então, portanto, esse dado é muito importante. Eleição fiscal, ou fiscal e eleição, eles são muito importantes para o comportamento tanto do fluxo de investidores estrangeiros. Se tiver eleição, eles dificilmente vêm para cá, porque eles não conseguem ter a mesma rentabilidade que a gente tem, em especial nos títulos convencionais que a gente investe aqui, e a atividade econômica fica prejudicada, deve ser prejudicada se o governo tiver uma postura um pouco mais leniente com as contas fiscais, as contas públicas, e somado às incertezas advindas do conflito, a gente tem um mercado, digamos assim, bastante demandante por atenção, por estar sempre muito próximo dele. No próximo slide, eu acho que Acabou, Milton. acaba a minha participação. Obrigado. Eu estou aqui, se tem alguma pergunta. Obrigado, Milton e Vivian, aí pela apresentação de vocês. Vou seguir aqui com as novidades, né? Novidade que nós temos aí, em breve, nós vamos estar lançando uma comunidade, né, através da ferramenta do WhatsApp. Nosso objetivo aqui é criar uma comunidade oficial para que a gente possa, através dessa ferramenta, compartilhar informações com vocês, informações relevantes, né? Assim como a gente já usa também o Instagram, assim como a gente usa LinkedIn, né? Assim como usamos as nossas redes sociais, nós vamos usar também essa ferramenta da rede social para criar uma comunidade, então, da BRF Previdência. A gente sabe que muitos participantes, às vezes, não têm Instagram ou não têm um LinkedIn, são mais limitados no uso das redes sociais. Então, o nosso objetivo aqui é trazer mais essa inovação para a gestão, para a proximidade com cada um dos nossos participantes, né? Então, essa é uma ação que a gente vai lançar agora no segundo semestre. Em breve, aí vocês devem receber um link, um convite, para que possam ingressar, então, nessa comunidade, tá bom? Seguindo
já para a etapa final da nossa apresentação, eu gostaria de solicitar a vocês que pudessem participar aqui de pesquisa. É uma pesquisa bem rápido, né, mas que para a gente aqui é importante, porque aqui você consegue nos deixar saber a sua percepção sobre a apresentação e como você avalia tanto o conteúdo quanto a dinâmica, né? Qualquer ponto de avaliação aqui para a gente é muito bem-vindo, tá? Para as dúvidas, nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no nosso chat de perguntas e respostas, e então acho que apareceu uma. Não, estamos sem aqui. Bom, antes de concluir, acho que a Vivian tem mais um ponto que ela gostaria de... tem uma pergunta para o Milton. Você pode fazê-la, por favor, Vivian, que eu não estou... Posso. A gente tem aqui um comentário, né, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Nós temos um comentário do Paulo Roberto de Lima Pinto. Obrigada, viu, Paulo, pela participação. Então, a gente vai direcionar para o Milton, né? Ele fala assim que nos últimos 5 anos do Plano Família, somente 2024 atingiu a meta. A análise de 2025 e 2026 está em torno de 80% do CDI. Deveria ficar mais próximo ao CDI. Desculpem, estava no mudo de novo, para vocês verem como eu sou consistentemente ruim com lidar com a eletrônica. Sim, de fato, o Paulo Roberto tem toda a razão, ele tinha que bater a meta, só que para isso a gente teria que tomar um risco que numa circunstância como essa, anterior até ao conflito no sudoeste da Ásia, a gente já tinha uma circunstância bastante complexa no Brasil por conta dos gastos fiscais acima da expectativa, a desvalorização da moeda, a pressão da inflação, e a gente adotou uma postura mais conservadora em relação aos investimentos. A gente preferiu ficar um pouco menos, reduzir um pouco a rentabilidade, arriscar menos no investimento, porque, de novo, para se conseguir uma rentabilidade maior, você tem que incorrer num risco um pouco maior, e a gente achava que o risco era desproporcionalmente maior do que a rentabilidade que todos os ativos estavam oferecendo naquele momento. A gente fez algumas mudanças desde meados do ano passado, tentando colocar títulos com uma rentabilidade um pouco maior, mas ainda assim com muito cuidado, porque, de novo, o ambiente é muito volátil, mesmo antes da guerra, que piorou ainda depois da guerra. Então, portanto, mas o dado que o Paulo Roberto, que tem por trás dessa pergunta dele, de maneira mais explícita, é que até o começo deste ano, o CDI vem subindo. Então, portanto, acompanhar o CDI subindo é mais difícil e menos, digamos, e você se incorre em mais risco para se tentar buscar esta rentabilidade. Então, portanto, a gente entregou um pouco de rentabilidade por conta da elevação da taxa de Selic, que começou a cair desde o início do ano. Ainda assim, ela é bastante alta, e a rentabilidade nominal é muito alta, se comparar com qualquer outro país do mundo e qualquer outra moeda. E com o evento recente do conflito no sudoeste da Ásia, isso ficou ainda pior, ou seja, o mercado ficou ainda menos fácil de se prever e mais inseguro. Então, portanto, porque a incerteza aumentou muito e o risco, por consequência, aumenta muito, e por isso a gente ainda continua devendo em termos de rentabilidade. Obrigado, Milton. Desculpa, Paulo, eu não estava vendo sua pergunta, né? Eu vou tentar contribuir um pouquinho aqui com a explicação do Milton. Ela é uma explicação mais técnica, né?
mas acho que aqui cabe esse esclarecimento a todos. O que eu vejo, né? Nós assumimos aqui, essa diretoria assumiu praticamente em junho aí do ano passado. Eu comecei um pouco antes, né? Eu comecei em abril, o Milton veio em junho e a Vivian em dezembro. É um ponto que nos incomoda, né? O que o Milton traz de informação, como o Plano Família é um plano novo e um plano que basicamente foi criado durante o período de pandemia, né? Onde a gente teve uma volatilidade muito grande do mercado, onde a gente tinha um plano ainda crescente, sem uma estrutura financeira robusta, que a gente pudesse fazer aportes em estratégias mais aderentes à meta. Nos últimos 2 anos, a gente tem uma elevação da inflação, tanto da taxa aí, inflação, a Selic, né, e o CDI, em patamares aí vistos lá para 2002, 2008 ali, foram realmente foi realmente assim algo que fez com que o mercado financeiro tirasse as oportunidades de estratégias que pudessem nos dar um pouco mais de rentabilidade sem que nos trouxesse risco. Então, a explicação do Milton está muito em cima disso, né? Preterindo rentabilidade, nós preservamos a questão de mitigação de risco. Então, mas é algo que a gente está a todo momento olhando. Temos algumas estratégias agora para o segundo semestre, né, algo que deva conseguir entregar muito próximo aí da meta, né, com baixo risco. Então, assim, nós estamos olhando a todo momento, é algo que não nos conforta, né, olhar para um plano em que a gente não tem o atingimento da meta. Tá? Então, só para deixar claro para você que nós estamos sim buscando alternativa, mas desde que essas alternativas não incorram em risco para o plano. Tá bom? Tem mais pergunta aqui. A Cecília também acabou respondendo aí, né, colaborando com a sua pergunta. Pessoal, acho que aqui para a gente encerrar, nós estamos 1 minutinho já avançado. Gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês, né? Então, seja na parte administrativa, de gestão, de investimentos, de governança, a BRF Previdência, aqui, em nome de toda a diretoria, posso dizer que nós estamos trabalhando muito para que a gente possa conseguir dar o melhor para a entidade, que a gente possa conseguir entregar o melhor, seja em resultado, seja em gestão, seja em proximidade com os nossos participantes, sejam em ferramentas que tornam o acesso à Previdência mais fácil. Então, nós estamos trabalhando. Né? Estamos trabalhando e, como o Milton disse, temos aí uma esperança bastante grande de que a estratégia que nós estamos seguindo vá conseguir no segundo semestre entregar as rentabilidades que estão faltando aí para que a gente consiga atingir as metas, né, que possamos entregar para vocês o que vocês almejam aí, que é realmente o que a gente tem de compromisso. Tá bom? Gostaria de agradecer a Vivian, ao Milton e novamente a toda a equipe da BRF aqui pelo material preparado, pelo suporte para que essa reunião acontecesse. Agradecer a cada um de vocês participantes que puderam estar conosco aqui, que puderam ter um pouco mais de ciência das nossas ações, de como está andando a gestão do patrimônio de vocês. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Eu me coloco à disposição, como todo qual eu faço aqui, através não só dos nossos canais de comunicação com o participante, né, que nós temos uma equipe dedicada a isso, mas também através do canal Fale com o Presidente, um e-mail criado para que vocês possam, em qualquer ponto não atendido por nossa equipe, possam solicitar uma ajuda, um auxílio no entendimento do caso de vocês. É um canal que tem funcionado muito, ele foi lançado em abril do ano passado, abril desse ano, perdão,
e nós já conseguimos aí ter êxito no atendimento de participantes que tiveram seus problemas, estavam em dúvida ou não haviam tido seus problemas resolvidos ou entendidos, e nós conseguimos solucionar. Então, um canal que nos deixa bastante satisfeito também pela criação e pelo alcance que ele tem tomado, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês e, novamente, me coloco à disposição. Um grande abraço, um bom dia a todos.